Shalom, povo de Deus, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mais um momento de pastoreio, é uma bênção muito grande. Bendito seja o nosso Deus. Como você está, meu irmão, minha irmã? Esperamos que esteja debaixo da paz do Supremo Pastor, que Ele continue guiando a sua vida em tudo. Nós vamos orar, vamos buscar ao Pai Celestial. Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade tão especial de termos esse momento de pastoreio. O Senhor é aquele que guia as nossas vidas nas veredas da justiça, que refrigera a nossa alma. Senhor, nós pedimos que Tu abençoes esse momento, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que os nossos lábios estejam abertos para cantar louvores ao Senhor, que a nossa alma esteja totalmente receptiva para ouvir a Tua voz. O Senhor conhece a necessidade de cada coração e nós temos plena convicção que os Teus planos para o Teu povo são bons. Ó Deus querido, rogamos o derramar do Teu poder sobre nós. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos abrir os nossos lábios e exaltarmos o nosso Deus e Salvador. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus.
impossível compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus amados irmãos, nós estamos meditando no primeiro livro dos Reis. Hoje nós conversaremos sobre o capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura e a reflexão. Seria muito importante se você puder estar acompanhando esse momento. Observe o seguinte: quando a gente olha esse texto, a gente pode ter uma impressão não tão precisa sobre
quem é o personagem central de 1 Reis, capítulo 18. O protagonista desse texto não é Elias, mas é o próprio Deus. Às vezes a gente pode olhar os heróis da fé registrados na Escritura Sagrada e percebermos os grandes feitos que foram realizados por esses homens e termos a impressão de que eles eram os protagonistas. Mas, de fato, o grande herói da Bíblia é o próprio Senhor. O que nós temos registrado na Escritura Sagrada são os feitos do Senhor, usando pessoas comuns para obras extraordinárias. E Elias foi uma dessas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Tiago, capítulo 5 da sua epístola, verso 17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, Elias era um ser humano que estava suscetível a falhas, a pecados, a fraquezas, mas Deus o usou de uma maneira poderosa. E é sobre isso que eu quero meditar hoje. O perfil de um homem, de uma mulher que Deus usa. Deus, ele quer usar muito a vida dos seus filhos para a glória dele. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para que ele seja exaltado, para que o nome dele seja mais conhecido, para que o seu reino seja estendido. Qual o perfil do homem usado por Deus, da mulher usada por Deus? Você quer que Deus lhe abençoe grandemente? Você quer ser um vaso de honra nas mãos do Senhor? Esse texto aqui nos ensina alguns princípios muito preciosos. 1 Reis, capítulo 18, esse texto está em um contexto bem dramático. Elias havia passado 3 anos escondido. Primeiro, à beira da torrente de Querite e depois com a viúva em Sarepta. Então, ele recebe a ordem de Deus de apresentar-se ao perverso rei Acabe. Qual era o momento aqui? O momento era de seca. Essa seca era decorrente do juízo de Deus para com a nação de Israel, que estava vivendo em idolatria, cumprindo aquilo que Deus tinha dito, que se o povo dele apostatasse, Deus iria discipliná-lo. E aqui nós temos Deus, então, exercendo a sua disciplina. A passagem nos mostra, no capítulo anterior, 1 Reis 17, que Elias recebeu a palavra do Senhor, a direção do Senhor, e Elias ora para que não haja nem orvalho, nem chuva. E durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra de Israel. Então, esse é o contexto. Um contexto de seca na natureza que refletia a seca espiritual de um povo que tinha abandonado o Senhor para adorar falsos deuses. Diante disso, eu quero convidar você para ouvir e acompanhar a leitura de 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo:
vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Primeira característica aqui de um homem, de uma mulher usado por Deus é que ele se dispõe a ouvir a voz do Senhor. Ele está suscetível a ouvir a palavra que Deus ministra ao seu coração. Deus diz para Elias, no terceiro ano, ou seja, no terceiro ano de seca, apresenta-te a Acabe. Quem era Acabe? Era um rei ímpio que tinha sido influenciado por sua esposa, a Jezabel. O verso de número 2 diz: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Observe a postura desse homem. Ele ouve a voz do Senhor para se apresentar a Acabe, que era um homem perverso, que podia simplesmente matar Elias, porque Elias era um profeta do Senhor, que denunciava os pecados do rei e da nação. Mas Elias não tem medo. O Senhor diz para ele: apresenta-te a Acabe, e ele vai. O homem, a mulher que Deus usa, tem essa característica. Ouve a palavra do Senhor e se submete. Mesmo que aquilo que Deus esteja pedindo possa ser aparentemente perigoso, ele diz: sim, Senhor. Ele está submisso à vontade de Deus. Versículo de número 3. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias era um administrador do palácio real, era um supervisor de tudo o que o rei possuía. O texto prossegue dizendo: Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O nome Obadias significa servo de Yahvé. E este homem era um servo corajoso do Senhor. O texto diz que ele temia a Deus, e quando Jezabel, a esposa do rei, aquela mulher má, quando ela ia matar os servos de Deus, simplesmente Obadias tomou 100 profetas do Senhor e os escondeu para que as suas vidas fossem salvas. Observe a soberania de Deus. O Senhor colocou Obadias no palácio para que ele usasse a autoridade que lhe havia sido divinamente concedida, a fim de que ele apoiasse os profetas fiéis a Deus, numa época em que isso era abertamente perigoso. Podia lhes custar a vida. O texto continua então dizendo o seguinte, verso de número 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Observe que o texto nos mostra que o rei e Obadias vão procurar grama ou outro tipo de forragem que pudesse ser usada para alimentar as mulas e os cavalos usados pelo exército. O texto continua então dizendo, versículo de número 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias?
Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo a eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, diz a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Então observe, nós temos aqui as marcas deste homem de Deus. A primeira marca é que ele ouve a palavra do Senhor. A segunda marca é que ele se submete, se sujeita à verdade de Deus, mesmo que ela seja aparentemente difícil. Porque ele entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Elias recebe a ordem do Senhor para se encontrar com Acabe e ele se dispõe a fazer isso. Só que, nesse processo, o profeta se encontra com Obadias. Obadias percebe que Elias se prostra com o rosto em terra, o chama de meu senhor Elias, e então Elias fala para Obadias que deveria encontrar-se com Acabe. Obadias então apresenta uma preocupação. O que poderia acontecer se o rei voltasse e não encontrasse o profeta? Por quê? Porque Acabe passou 3 anos atrás de Elias. Acabe poderia então castigar Obadias ou mesmo perceber que ele fosse um seguidor do Deus de Elias se ele chegasse ao local do encontro e Elias não tivesse. O profeta, então, garante ao oficial que ficaria onde estava e que esperaria pelo rei. Obadias, então, parte para transmitir a mensagem a Acabe. E aqui nós temos uma outra marca da pessoa que Deus usa. Versículo de número 15, Elias diz: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. A terceira marca é que uma pessoa usada por Deus, ela entende que a sua vida está na presença de Deus. Onde ela estiver, no deserto, na cidade, no campo, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, em casa, ela compreende que a sua vida está na presença do Senhor. O texto continua, verso de número 17. Vendo-o, disse-lhe, quando Acabe vê Elias, afirma o seguinte: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Uma outra marca da pessoa usada por Deus é a sua coragem de confrontar
o pecado debaixo de uma ordem, de uma autoridade que Deus lhe deu. Observe que Elias estava diante de um homem que podia matá-lo. E quando Acabe chama Elias de perturbador de Israel, Elias diz: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem feito isso é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, ou seja, os ídolos locais de Baal. O texto prossegue, verso 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então veja que Elias agora, ele fala com o rei Acabe para que houvesse uma reunião de Elias com os 450 profetas de Baal e com os 400 profetas do poste ídolo. Baal, ele era conhecido como o deus da fertilidade. Aquele encontro aconteceria no Monte Carmelo, que ficava próximo à fronteira entre Israel e a Fenícia. Então, a passagem nos revela que Elias diz a Acabe para levar não apenas os 450 profetas de Baal, mas também os 400 profetas de Azerá, que era a consorte, a esposa de Baal. Versículo de número 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Uma outra marca do homem, da mulher que Deus usa, é que ele leva o povo a refletir sobre o seu estado espiritual. Elias aqui, quando propõe esse encontro, o seu objetivo não era somente desmascarar o falso deus Baal, mas trazer o povo de Israel de volta ao Senhor. E a pergunta do profeta é: até quando vocês vão ficar cocheando entre duas opiniões, tentando servir a Yahvé e a Baal? Ou seja, os israelitas estavam vivendo divididos. Ao mesmo tempo que eles queriam servir a Deus, eles queriam servir ao ídolo que se opunha a Deus. Quantas pessoas vivem assim? Elas dizem que amam a Deus, mas ao mesmo tempo elas se comprometem com comportamentos, com valores, com posturas que desagradam ao Senhor. O profeta, então, está chamando aquele povo a tomar uma decisão, mas observe, simplesmente o povo nada lhe respondeu. Era um povo fraco, era um povo sem verdadeira convicção. Chegamos à continuidade do texto, verso de número 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal:
Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Observe, o texto vai nos mostrar que Elias fez uma proposta para que os profetas de Baal construíssem um altar, escolhessem um sacrifício, oferecessem primeiro e poderiam demorar o quanto quisessem fazendo as suas preces a Baal. Havia uma crença dos seguidores de Baal que aquele falso Deus controlava os trovões, os relâmpagos e as tempestades. Mas o povo de Deus crê que é Yahvé quem faz isso. Então Elias faz o desafio. E o desafio é o seguinte: orem para que o seu Deus mande descer fogo do céu. E depois eu vou orar ao meu Deus. Observe a intrepidez espiritual desse homem. Era um profeta contra 450 falsos profetas. Os profetas de Baal, eles fazem o que Elias disse e eles começam desde a manhã até o meio-dia pedindo a Baal para descer fogo do céu sobre o sacrifício. E o que aconteceu? Nada. É um falso Deus. Ao meio-dia, Elias começa a zombar deles, pois não havia acontecido coisa alguma. Havia uma ideia naquela época entre os adoradores de Baal que aquele Deus falso, ele fazia algumas viagens, ele lutava em guerras, ele morria e podia voltar à vida. Então, aquele imaginário místico, pecaminoso, acreditava nisso. E Elias diz: olhe, ele é Deus, talvez ele esteja meditando, atendendo necessidade de viagem, dormindo, ele vai despertar. O verso 28 continua: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, ou seja, eles começaram a se autoflagelar, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nós estamos aqui já às 15 horas. 3 horas da tarde. Às 15 horas, o horário do sacrifício da tarde no templo em Jerusalém, Elias toma a frente. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Uma outra marca do servo, da serva comprometido com o Senhor e usado por ele, é que é alguém preocupado com a adoração. O altar do Senhor tinha sido destruído, estava em ruínas. E o que Elias faz? Ele restaura o altar do Senhor. Verso 31, tomou 12 pedras, cada pedra simbolizando uma tribo de Israel, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Note bem, meu amado irmão, minha amada irmã. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor.
Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Observe, Elias havia dado algumas vantagens aos profetas de Baal. E quando ele preparou o seu sacrifício, ele deu a si mesmo algumas desvantagens. Ele cavou uma vala ao redor do altar, encheu-a de água, colocou o sacrifício sobre a madeira no altar, encharcou tudo com água. Vocês sabem que fogo com água não combina, né? E ele iria pedir para Deus mandar fogo. Na hora do sacrifício da tarde, ele levanta a voz em oração ao Deus da aliança. E olha o que ele diz, verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Uma outra marca do homem, da mulher, usados pelo Senhor, é que eles estão preocupados com a glória de Deus. Elias não estava pensando na sua autopromoção. Ele diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que eu fiz segundo toda a tua palavra, conforme a tua palavra. Verso de número 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Uma outra marca da pessoa que Deus utiliza poderosamente é que ela é uma pessoa de oração, que busca a Deus, que clama ao Senhor, que invoca o nome do Eterno. Elias aqui, ele está clamando ao Senhor para que Deus mande fogo do céu sobre um sacrifício cheio de água. E o que é que aconteceu? Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Louvado seja o Senhor. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. No contexto do Antigo Testamento, o pecado da idolatria, ele era condenado com a morte. E foi isso que aconteceu aqui nessa passagem. O texto nos mostra então, queridos irmãos, que Deus é aquele que faz maravilhas. Por favor, preste atenção. Apesar das fraquezas de Elias, e isso fica muito claro no capítulo seguinte, capítulo 19, Deus usou Elias de uma maneira poderosa. E Deus pode, segundo a vontade dele, conforme a administração da graça dele, usar a sua vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa, porque o poder é dele, porque a graça é dele.
Meu querido, minha querida, não somos nós que somos protagonistas. Nós não somos aqueles que detêm o poder. É Deus quem detém. Diante de um cenário tão desfavorável de apostasia, Elias permaneceu fiel ao Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasia, dias de secularismo, mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor, que Deus é aquele que pode lhe fazer permanecer firme nele, mesmo em situações adversas. Talvez você viva em um ambiente familiar complexo. Talvez o contexto do seu trabalho seja um ambiente altamente contaminado espiritualmente, ou a faculdade onde você estuda, ou a escola, mas ali Deus está com você. E nesses ambientes mais adversos, Deus quer usar você. Deus vai firmá-lo, vai sustentá-lo e Ele quer utilizá-lo como um instrumento da sua glória, do seu poder. É o Deus que manda descer fogo do céu. É o Deus que responde à oração do seu servo. Versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Uma outra marca da pessoa que Deus usa é que ela é alguém que tem fé e que tem uma fé perseverante. 3 anos e 6 meses sem chuva. Elias orou para que não chovesse. Deus cerrou os céus por causa do pecado do povo. Aqui Elias ora para que venha chover. E é interessante como a oração dele é perseverante, porque ele pergunta ao seu servo, ou ele diz para o seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Elias o orienta para fazer isso 7 vezes. E na 7ª vez, o servo disse: eu vejo uma nuvem como a palma da mão do homem. E Elias discerne que Deus estava respondendo a sua oração e diz: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Queridos, nós precisamos crer. Por favor, preste atenção. Nós precisamos crer que Deus responde à oração. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é o mesmo. É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor que governa a história. É o Senhor que tem domínio sobre a natureza. Verso de número 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha como termina o capítulo, verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias fez um percurso aqui de cerca de 25 a 40 quilômetros. Observe como ele correu. Veja o espaço percorrido. Deus aqui deu um poder sobrenatural a Elias para que ele pudesse
percorrer esse trecho longo. E o capítulo se encerra. Deus é aquele que faz maravilhas. Deus é aquele que opera milagres. Deus é aquele que ouve as orações do seu povo. Observe, o Senhor responde à oração de Elias, mandando vir fogo do céu para queimar o holocausto, depois envia uma grande chuva. O que é que nós temos aqui nesse texto e a gente caminha para o final? Deus havia disciplinado o seu povo com seca e fome. Mas em meio a essa circunstância adversa, o Senhor cuidou de Elias, cuidou do seu servo. Meu amado, minha amada, Deus cuida de você. Está me escutando? Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus cuida de você. Nas circunstâncias mais adversas, Deus cuida do seu servo. Segundo lugar, o Senhor envia fogo do céu sobre o holocausto para provar que Ele é o verdadeiro Deus. Deus ouve a oração, conforme a sua vontade, no seu tempo, e Ele realiza maravilhas. Terceiro lugar, Deus responde novamente à oração de seu profeta e envia chuvas para regar a terra. Ou seja, a disciplina de Deus para com o seu povo não dura para sempre. Deus disciplina os seus filhos não para destruí-los, mas para abençoá-los, para restaurá-los, para erguê-los. Muitas vezes nós olhamos as nossas fraquezas e nós temos fraquezas, mas Deus, Ele pode fazer maravilhas na minha e na sua vida, mesmo em meio às nossas fraquezas. Creia nisso. Muitas vezes a gente olha as nossas limitações e dizemos, eu não posso nada. Realmente, eu não posso nada. Mas em Deus, coisas maravilhosas podem acontecer através da sua vida. Creia, o Deus de Elias é o seu Deus. O Deus de Elias continua vivo. O Deus de Elias continua encorajando os seus servos, continua dando aos seus servos a graça da obediência, a graça da intrepidez, da coragem espiritual, a graça da oração, a graça de confiarem e perseverarem no Senhor, crendo que Ele realiza maravilhas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és aquele que opera grandes coisas. Rogamos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração e que possamos confiar que o Deus a quem servimos, Ele é soberano, Ele governa sobre a natureza, Ele domina sobre a história, Ele tem controle sobre as nações. E Ele cuida dos seus servos e quer usar a sua igreja para realizar grandes coisas. Senhor, nós pedimos, se for da Tua vontade, usa as nossas vidas como o Senhor quer. Usa as nossas vidas de acordo com o Teu propósito, na Tua medida, no Teu tempo. Nós queremos, ó Deus, nos entregar cada vez mais ao Senhor e crer que Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e o será para sempre. Oramos por aqueles que estão sofrendo, pedimos que o Senhor os console. Clamamos pelos enfermos, ó Deus, cura os doentes, salva aqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados, consola aqueles que estão atribulados. Abençoa, Senhor, a todos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração
em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Queridos, nós estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você creia no Deus de Elias. Ele é o seu Deus. Ele não está morto. Ele não está dormindo. Ele não está alheio. Ele está agindo poderosamente na história. Ele é o Deus grande que opera maravilhas. Ele pode usar pessoas frágeis como eu, como você, como ele usou Elias. Bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe muito você com graça, misericórdia e paz. Amém.